E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é 6:30 da manhã de uma sexta-feira. Não sei o que eu tô fazendo acordado essa hora, mas já que a gente já tá acordado mesmo, então vamos trazer uma dica cultural aqui para vocês que eu tô simplesmente achando sensacional. Eu me empolguei naquele Amazon Prime Day, lá saí comprando um monte de livro, e aí depois eu saí com esses livros novos, eu comecei a ler vários e comecei a ver outras análises também. E através de uma booktuber, eu fui atrás da Tatiana Veltrin para ver a resenha dela a respeito de um livro que eu estou lendo. E eis que quando você termina o livro, aparecem recomendações de outros vídeos. E aí eu vi assim, uma tag lá da avaliação dela desse livro aqui, do C.S. Lewis, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. O que acontece com esse escritor? Esse escritor é nada mais, nada menos do que o escritor das Crônicas de Nárnia, que é uma história infantil que ele fez para os filhos dele, mas que é de uma riqueza literária preciosíssima, e com o detalhe que ele fez intercâmbio com o Tolkien. O Tolkien, o escritor do Senhor dos Anéis, eles eram amigos pessoais, eles trocavam correspondências. E olha que engraçado, eu descobri através também da Tatiana Veltrin, eu preciso buscar mais detalhes sobre essa história. O C.S. Lewis, ele dizia que ele devia ao Tolkien, escritor do Senhor dos Anéis, a sua conversão ao cristianismo. Ele era ateu e ele se converteu ao cristianismo. C.S. Lewis. E assim, é engraçado como nesse livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, você descobre não só uma delícia de leitura que deve ser ainda mais gostosa para um cristão, eu digo cristão de verdade, não um cristão arminha na mão. Se você é cristão e se você realmente prega o amor e você vive de acordo com os desígnios do cristianismo, o original, você vai adorar esse livro. Dá até uma invejinha, assim, você fala, nossa, a sensação de um cristão lendo esse livro deve ser uma coisa deliciosa, dá vontade de ser cristão, pelo menos pelo tempo de duração da leitura desse livro. E qual que é a vibe desse livro aqui? O C.S. Lewis, ele se coloca no papel, o escritor do livro escreve o livro em primeira pessoa e ele é o próprio diabo. E ele começa a escrever cartas para um aprendiz, para um capetinha que está tentando infernizar a vida de uma pessoa que eles vão chamar de paciente no meio da história. E aí o que acontece? Através do recurso da ironia e da inversão, o C.S. Lewis ele fala muito sobre valores, ele fala muito sobre cristianismo, ele fala muito sobre pureza, sobre maldade, sobre o bem, sobre o mal, só que usando a ironia, tentando te convencer que ele é um diabo, tentando pregar o mal para um estagiário dele, que é do mal, para que você perceba como o mal funciona, por consequência, como se defender dele. Esse diabo, ele é extremamente carismático e se você se descuidar assim, você se afeiçoa a ele, você fala, caramba, que cara legal, eu queria ter um tio desse, cara. Mas aí quando você se vê concordando com o cara, aí você fala, não, tá errado. E essa é a maneira que o C.S. Lewis ele tem de te pregar valores. Não tem quando você vê aquele seu amigo fumando e você fica extremamente decepcionado com ele, e aí numa tentativa de fazer bem a ele, você fala assim, fuma mesmo, desgraçado, fuma até ter câncer nessa merda aí. O que você está fazendo? Você está usando o recurso da ironia para dizer que no fim você não está feliz de ver ele fumando, e que você ficaria muito feliz se ele parasse. O C.S. Lewis nesse livro ele faz exatamente isso. Eu não posso fazer uma análise completa do livro porque a minha leitura está em 21%, eu estou no comecinho do livro ainda, mas eu não aguentei esperar até o final porque tem coisas que eu quero compartilhar com vocês enquanto ainda está fresco. Então tudo que eu vou falar nesse vídeo foram impressões que eu tirei nas últimas 1 hora de leitura. Então assim, eu estou aqui quando a pesca, de boa, de vez em quando eu faço joguinho, às vezes eu deixo pescando no automático, e enquanto isso eu estou lendo e eu não consegui deixar de fazer algumas anotações que eu faço questão de compartilhar com vocês.
A primeira anotação que eu achei muito legal é quando ele diz vamos chamar ele, o diabinho de sobrinho dele, de aprendiz dele, de estagiário dele, ele fala assim, olha, é engraçado ver como os mortais sempre nos acusam de enfiar ideias em suas cabeças, quando na verdade nosso trabalho mais importante é manter as coisas fora dela. Eu achei isso de uma sabedoria impressionante, porque a gente gosta de falar que o diabo coloca o mal na nossa cabeça, que os pensamentos ruins, eles são colocados pelo diabo que quer nos desencaminhar, e na verdade não se trata daquilo que é colocado na nossa cabeça, mas o que não se coloca, porque a gente não pensa, porque a gente não reflete sobre as coisas, a gente age por impulso, já partindo de nossas certezas. Eu achei isso daqui de uma profundidade muito grande. Depois, essa parte aqui eu achei sensacional, e eu já fiz vídeo sobre as crônicas de Nárnia. Eu já fiz vídeo sobre a fé, e eu falo bastante que assim, a perspectiva de C.S. Lewis de Deus é uma coisa muito interessante. Nesse trecho aqui você consegue reconhecer o escritor das Crônicas de Nárnia. Por quê? Porque lá você tem o bem e o mal, mas as pessoas elas não são boas e ruins de acordo com o lado ao qual pertencem. Porque você tem pessoas ruins do lado bom e você tem pessoas boas do lado ruim. E quando a guerra acaba, e ele vai conversar com aquele soldado lá que defendeu o Corvo a vida inteira e dá a ele uma recompensa de uma terra boa para ele cultivar e cuidar de sua família, o cara fala, não, mas tá errado, a vida inteira eu me dediquei a te perseguir, a vida inteira eu dediquei a perseguir e adorar o Deus errado. Como que você vai me dar uma recompensa agora ao invés de me castigar e ao invés de me matar? E Aslan, o leão das Crônicas de Nárnia, daquele filme que você assistiu lá, o Aslan ele fala assim, toda vez que você serviu ao corvo enganado, achando que ele era o bem, e você fez orações ao bem, e toda vez que você fez orações ao bem, essas orações me alcançaram, e eu sei quais eram as motivações do seu coração, e eu sei pelo que você lutou e pelo que você matou, e a sua essência é boa, portanto você vai para um lugar porque você não sabia. Você pode querer encaixar isso num monte de dogma distorcido que deturpa a moral e tal, mas essa essência eu acho muito bonita, que uma pessoa de coração bom ela encontra o bem em suas intenções, em suas orações, enquanto que uma pessoa que busca o mal, ela não adianta ela professar o nome de Deus, né? Não adianta uma pessoa iníqua dizer que ela consegue tudo em nome de Deus, porque essa reza é vazia. É vazia, não adianta o Wizard lá ir na CPI e ficar rezando uma missa lá na frente. O cara é um filho da puta. Isso o fato dele citar a palavra de Deus não deixa o cara, não faz o cara deixar de ser filho da puta. E aqui o diabo, a gente está na perspectiva do diabo querendo pregar o mal. E ele fala assim, esse livro ele foi escrito na Segunda Guerra Mundial, em 1945. No meio da guerra, no meio do bombardeio, C.S. Lewis ele conseguiu escrever esse livro. E aí ele diz, olha, isso... eu quero que você me preste um relatório completo das reações do paciente à guerra, porque ele está sabendo e está animado que está começando uma guerra nova. E aí ele fala assim, por quê? Porque de modo que nós possamos analisar se ele está mais propenso a ser um patriota extremo ou um pacifista militante. Ele vai discorrer muito sobre isso aqui, que como o diabo, eles querem que o cara seja extremista, não importa para que lado, não importa se o cara vai ser um patriota extremo, desse que quer arma na mão do cidadão de bem para ter bandido bom, que no caso é bandido morto. O diabo ele escolhe se você vai transformar o cara num patriota extremo ou num pacifista militante. E os extremos, os dois, inclusive aquele cara que milita pela paz, ele é extremo também e portanto desejável ao diabo. E se é desejável ao diabo, talvez não deveria ser desejável por Deus. Essa é a maneira que Lewis ele tenta te alcançar para te propor reflexões a respeito do que significa o extremismo. Eu achei isso lindo. E aí aqui ele fala assim, olha, nesse meio tempo eu devo alertá-lo a não esperar demais da guerra. Porra, nada mais do diabo do que a guerra, certo? Então como que o diabo ele não vai ficar feliz com a existência de uma guerra? Olha que sensacional. Depois ele explica o porquê da guerra não ser tão interessante assim. E aí, acompanhem comigo essa citação.
Mas se não formos cuidadosos, veremos milhares se voltando para o inimigo, Deus. Lembre-se, esse livro está sendo escrito pelo diabo, certo? Então eu vou substituir algumas palavras para vocês não ficarem tão perdidos, mas eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo. Mas se não formos cuidadosos, veremos milhares se voltando para Deus em sua tribulação, enquanto dezenas de milhares não irão assim tão longe, ou seja, dezenas de milhares não vão chegar a Deus, e ainda assim terão sua atenção desviada de si mesmos para valores e causas que acreditam serem superiores a eles próprios. Isso para o diabo é horrível. Para o diabo é horrível que para um homem o seu próprio umbigo deixe de ser a coisa mais importante do mundo, e para o diabo é uma coisa ruim que o homem se volte para uma causa e para valores que eles acreditam serem mais importantes do que a sua própria vida, porque isso é uma coisa de Deus. Veja, eu sou agnóstico, tá, gente? Eu não estou fazendo o evangelho aqui, não. Mas eu consigo me colocar no lugar de um cristão e conseguir enxergar o mundo através da perspectiva cristã dele. Veja, sei que o inimigo desaprova muitas dessas causas. Sei que Deus desaprova muitas dessas causas. Mas é aí que se mostra tão justo, porque estamos falando do diabo, aí é que se mostra tão justo premiar muitas vezes aqueles seres humanos que deram suas vidas por causas que ele, Deus, considera ruins. A partir da fundamentação monstruosamente sofística de que os seres humanos as achavam boas e estavam fazendo o melhor que sabiam. Gente, para um cristão, isso deve ser uma delícia de ler. Porque eu que não sou cristão, eu já acho uma delícia, porque eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo. Não entendeu? Está muito difícil. O que ele está querendo dizer? Diabinho, não se empolga muito com a guerra, porque o bem se manifesta na guerra. Se a gente não tomar cuidado, muitas pessoas vão se voltar a Deus, e a gente não quer isso. E muitas pessoas que não vão se voltar a Deus vão se voltar a causas maiores do que eles mesmos, ou seja, a sobrevivência do seu país, a sobrevivência da sua família, a dignidade do seu povo e o bem da sua comunidade. E eles darão a sua vida em sacrifício aquilo que eles acreditam ser maior do que eles mesmos. E isso é uma coisa de Deus. E assim, Deus é um cara que eu como diabo odeio tanto Deus. E por que eu odeio Deus? Porque ele é um cara que ele é capaz de premiar um ser humano que luta por uma causa injusta da perspectiva de Deus. Ou seja, Deus é capaz de premiar um soldado nazista que causou aquela balbúrdia toda na Europa e exterminou tantos judeus. Por quê? Porque se esse ser humano ele dá a sua vida por uma causa que ele achava ser boa, e se ele de fato, do fundo do seu coração, fazia aquilo que ele achava correto ser feito naquele momento, Deus é capaz de perdoá-lo por achar aquilo justo. Então, você cristão que odeia bolsonarista, porque os bolsonaristas se professam cristãos, mas não são em suas práticas, tome um tapa na cara de um cristão também, que escreveu um livro e que diz para você o seguinte: você não pode odiar uma pessoa que, do fundo do seu coração, legitimamente crente que ele está fazendo bem, luta e acaba causando mal. Por quê? Porque a motivação dele é justa. Então, se viesse o Armagedon aqui e Deus fosse punir as pessoas que andaram fora da linha, quais seriam as primeiras a serem incendiadas? Aquelas que enganaram fiéis cristãos, fazendo-os agir contra os propósitos divinos. Esses seriam punidos, mas aqueles que foram legitimamente enganados e que lutavam legitimamente por uma causa, quer dizer, enganados, lutavam por uma causa que eles foram convencidos de que era justa, muito provavelmente seriam perdoados por Deus. Essa é uma perspectiva cristã que eu acho linda. Esse é o cristianismo de verdade. Seguindo, isso aqui eu achei sensacional. Uma das nossas melhores armas, o contentamento mundano, se mostrará inútil. Nos tempos de guerra, nem mesmo o ser humano consegue acreditar que viverá para sempre. Qual é a época mais difícil de um ser humano encontrar Deus? No ano de 2011, no Brasil. 2011, 2012, 2013. Por quê? Porque o gigante acordou, porra, vou comprar televisão de 80 polegadas, vou viajar para Disney, vou comprar e vou gastar, vou consumir, vou pro cinema todo fim de semana. Por quê? Porque eu tô podendo. Então, assim, uma das nossas melhores armas, o contentamento mundano, se mostrará inútil. Contentamento mundano, você conseguir trocar de placa de vídeo a cada 6 meses, é uma coisa que afasta muito você de Deus. Aí você fala, porra, Rafael, você não falou que você é agnóstico, cara? Do que você está falando? Sim,
Mas eu entendo que ficar buscando uma placa de vídeo nova a cada 6 meses é uma coisa extremamente vazia do ponto de vista espiritual, digamos assim. E eu não estou falando do espiritual no sentido religioso, mas do equilíbrio de você com você mesmo, seja como for, seja que nome que você dê a essa sua energia interior, isso que o japonês chama de ki, enfim. O contentamento de uma placa de vídeo nova a cada 6 meses não te trará paz, muito pelo contrário, ela te trará perturbação, porque você perceberá que ficar trocando de computador toda semana não é aquilo que te faz pleno. Cada placa de vídeo nova que você compra mostra que esse vazio, que você tem um vazio que nunca será preenchido e que você deve buscar algo, preencher de alguma outra forma que não com bens materiais. Mas enquanto a pessoa ela não chega a comprar todas as placas de vídeo, existe um longo caminho até que uma pessoa chegue a um ponto de conseguir comprar todas as placas de vídeo que ela quer. Nesse processo ela se perde, ela se afasta de Deus e de si mesma. Quando eu falo ela se afasta de Deus, ela se afasta de si, do seu próprio equilíbrio, do seu próprio espírito, porque ela não se conhece. Ela só busca uma felicidade que ela acha que ela vai encontrar na próxima placa de vídeo. Em tempos de guerra, em tempos de pandemia, não tem placa de vídeo. E nem mesmo um ser humano consegue acreditar que viverá para sempre. Ou seja, com essa perspectiva irônica do Lewis na escrita dele, ele diz que uma das maiores armas do diabo é fazer com que um homem acredite que ele pode viver para sempre. Por quê? Porque daí vem a mesquinhez, né? Um homem que acredita que vai viver para sempre, ele quer ficar muito rico para viver uma velhice muito tranquila, para viver uma velhice muito estável, onde ele tenha poder para convencer todo mundo a cuidar muito bem dele. E esse negócio de você achar que você é imortal faz com que você busque metas que não fazem nenhum sentido, como por exemplo abrir mão dos seus anos de juventude quando você tem alta energia para conseguir grana para se preparar para a sua velhice ou para a sua vida eterna, quando na verdade tem determinadas coisas que você só pode fazer nos anos da sua juventude e que se você perder essa oportunidade de fazer enquanto você é novo, depois de idoso, depois de velho com 80 anos, você não vai conseguir escalar o Fuji, o Everest mais, e não vai conseguir transar com 20 pessoas no mês, se você estabelecer isso como meta de usufruto e de zerar a vida. Então, pro diabo é muito interessante que você tenha contentamento mundano e que você ache que você vai viver para sempre. Portanto, se você quer ser uma pessoa de Deus, você tem que se desapegar dessas coisas mundanas. Olha que coisa cristã bonita de se dizer. E você tem que ter a consciência da sua finitude, porque você não vai durar muito tempo. Basta que você pegue Covid, que você esteja no 1%, que não vai ser curado por remédio nenhum, que dirá cloroquina e remédio verme. Portanto, saber da sua finitude faz com que você tenha uma estadia aqui muito mais focada nas coisas que você considera realmente valorosas. E se você não descobriu quais são as coisas que para você são extremamente valorosas, reconhecer a sua finitude pode fazer com que você comece a olhar para a parede por longos períodos e pensar quais são as coisas que para você de verdade na sua vida tem valor, porque pain não deve ser, né? Ficar full pain não deve ser uma meta de vida, deve ser uma meta de diversão. Eu não acho que você, como pessoa, queira passar por essa terra e ao final, ao sair dessa terra, deixar uma carta dizendo achievements, maiores realizações da minha vida, fiquei full pain, só faltou a secundária. Tomara que você consiga coisas da sua perspectiva mais relevantes do que isso, não da minha perspectiva. Não vem me perguntar o que é um feito relevante na vida, porque o que é relevante para mim pode não ser para você. Depois... Meu Deus do céu, dá vontade de ler esse livro inteiro com vocês, gente. Dá vontade de fazer assim 300 mil vídeos e ler esse livro todo e ficar dando pitaco em cada capítulo. Vamos lá. E com relação à atitude mais genérica dele em relação à guerra, você não deve confiar demais naqueles sentimentos de ódio que os humanos estão interessados em discutir em periódicos cristãos ou anticristãos. Em sua angústia, o paciente pode, claro, sentir-se encorajado a retaliar por meio de alguns sentimentos vingativos direcionados aos líderes germânicos. E isso, até certo ponto, é bom. Tá, eu acho que eu posso pular muito dessa leitura e ir direto à explicação mais calma. Mas se trata, normalmente, de um tipo de ódio melodramático ou mítico direcionado a bodes expiatórios imaginários. Essa parte é a nossa sociedade brasileira hoje. Isso é a nossa sociedade brasileira hoje. Ou seja, você tem periódicos cristãos e anticristãos. Ou seja, nós temos jornais pró-governo e anti-governo.
E a gente discute isso com ódio ferrenho. O embate aqui é ferrenho. Mas trata-se normalmente de um tipo de ódio melodramático e mítico direcionado a bodes expiatórios imaginários. Agora, vejam a sabedoria que vem depois. Ele nunca topou com tais pessoas na vida real. O cara, o antibolsonarista, que fala de bolsonarista o dia inteiro, ele nunca topou com tais pessoas na vida real. E o contrário também. O bolsonarista, ele fala do comunista o dia inteiro, mas não tromba com essa pessoa na vida real. É só nas redes sociais. Elas são figuras leigas, moldadas a partir do que eles trazem dos jornais. Os resultados desses ódios fantasiosos são muitas vezes os mais decepcionantes a que o diabo está falando. Esse ódio resultado o resultado desses ódios fantasiosos das pessoas nas redes sociais são extremamente decepcionantes para mim, diabo. Por quê? Porque eles não são reais. E dentro de todos os seres humanos, os ingleses são, com respeito a isso, os mais deploráveis fracotes da perspectiva do diabo, portanto fortes, portanto os ingleses são admiráveis e fortes da perspectiva de Deus. Por quê? Porque são criaturas daquele tipo miserável que proclamam com voz alta que a tortura seria pouco para os seus inimigos. Eu estou falando como se fosse um pastor, né? Mas logo em seguida oferecem chá e cigarros ao primeiro piloto alemão ferido que aparece na porta dos fundos. Gente, que frase linda. E o quanto isso restaura a fé que a gente tem no povo brasileiro. Porque aí a gente percebe que o povo brasileiro ele é mais amoroso em sua natureza do que os próprios ingleses. Veja, quando eu falo do governo, eu não falo que tem que pegar esses caras que fizeram extermínio de pessoas que não tinham discernimento para interpretar a realidade, que pregaram medicamentos que não curavam, que faziam pessoas se expor aos riscos. Eu não falo que tem que pegar a cara dessas pessoas e esfregar no asfalto, sim, mas quando eu encontro um amigo meu que é bolsonarista e que acredita fielmente que ele tem que apoiar o governo para não perder para esses comunistas aí, o que eu faço? Eu converso com ele e eu tento abraçá-lo emocionalmente. Por quê? Porque eu sei que ele não é uma pessoa ruim, ele só é uma pessoa iludida pelas circunstâncias. Assim como aquele comunista roxo que acha que ele vai curar o Brasil quando ele acabar com o Bolsonaro, ele também é uma pessoa iludida que também luta por uma causa vazia. E embora a gente se posicione nas redes sociais, eu não vejo as pessoas batendo-se umas nas outras quando elas se encontram na rua. Porque quando você vai à padaria, você sai do mundo irreal das redes sociais e vai para o mundo real, onde as pessoas têm diferentes opiniões políticas, mas você conversa com todo mundo e mantém a paz. Ou seja, esse povo brasileiro são, a respeito disso, os mais deploráveis fracotes da perspectiva do diabo, porque eles não estão se estapeando. Eles não estão se estapeando. E quando eles encontram uma outra pessoa que tem que é partidária de um outro viés político, em necessidade eles vão lá e ajudam, porque o brasileiro é um povo bom, por mais que essa campanha de polarização tente provar o contrário para eles. Somos um povo bom. Somos um povo bom. E aí ele diz ainda assim, ó, em todo ser humano você sempre tem dois lados, né? Isso é óbvio. Sempre haverá alguma benevolência e alguma malícia na alma do seu paciente. O negócio é direcionar essa malícia para o seu vizinho, com quem ele topa todos os dias, o diabo falando isso, para o mal do ser humano. O negócio é direcionar a malícia para os seus vizinhos e transferir essa benevolência a circunstâncias remotas, dirigindo a pessoas que eles não conhecem. E nisso as redes sociais elas têm sido muito eficientes. Você despreza o seu vizinho, mas você gosta de lacrar, mitar e mostrar que você é um bom cidadão nas redes sociais. O diabo quer isso. Qual o contrário disso? Que você tivesse menos Instagram, que você tivesse menos bondade com as pessoas que você não conhece, que você tivesse menos bondade teórica, mas que você tratasse muito bem os seus vizinhos de forma muito humana. Isso atenderia ao propósito divino e deixaria o diabo meio puto. Bom, depois ele fala sobre os círculos, e eu não quero tratar isso aqui porque é uma coisa meio confusa, mas talvez a gente já esteja acabando, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Qualquer círculo de pessoas reunidas com interesse desprezado ou ignorado por outras tende a se desenvolver em um caldeirão de admiração mútua
e também gerar uma grande quantidade de vaidade e ódio para com o mundo exterior, os quais são alimentados sem nenhum pudor, tudo pela causa, que é o seu patrocinador, e é considerado impessoal. Onde está a sabedoria dessas palavras aqui? Não importa que bolha você faça nas redes sociais, se você se reúne com uma coisa que geralmente é desprezada e ignorada pela sociedade, seja terra plana, seja acabar com o STF, seja trazer o AI-5, seja, né? Se você luta por uma causa que é desprezada e ignorada pela grande maioria das pessoas, você cria uma bolha onde as pessoas que pertencem a ela têm uma admiração profunda, mútua, e isso gera vaidade. Isso gera ódio contra o mundo exterior. Se vocês juntam numa panela para dizer que vocês são sábios que acreditam que a Terra é plana, as pessoas elas terão um convencimento de que a Terra é de fato plana, e elas terão uma admiração mútua que vai gerar vaidade e vai gerar ódio e desprezo por quem está fora. Ou seja, qualquer pessoa que não acredita no que a gente acredita é retardado, coitados. Coitados, não acreditam, não sabem a verdade. Desconfie de seitas, porque a primeira fala para você reconhecer que você está numa seita e, portanto, se metendo numa fria, coitado de quem está fora, eles não sabem a verdade, nós sabemos. Nós temos a sorte de conhecer a verdade aqui. E quando essa verdade ela implica que a grande maioria da humanidade não saiba e que, portanto, são todos retardados que não vão conseguir usufruir o bem que você consegue, porque, na verdade, as pessoas mais sábias do mundo são essas que estão à nossa volta, isso é um grande indicativo que você está fudido porque você caiu numa seita e você tem que sair dela o mais rápido possível para não se ferrar, para não se afundar. Porque o dia que você perder o apoio dessas pessoas, o que é um terraplanista se não tiver outros terraplanistas jogando confete nele? É um retardado no meio de uma humanidade que tem um consenso. Então, é isso que você quer para você? Você quer fazer parte de um grupo diminuto de pessoas que, sem a presença delas, você se torna um retardado na sociedade inteira, porque você luta por uma causa que só faz sentido dentro da bolha onde você estava? Talvez não seja isso que você queira. E é engraçado como ele puxa essa bolha para a própria igreja. Ele fala, olha, nós queremos que a igreja permaneça pequena, não apenas para manter as pessoas longe de Deus, porque isso é o diabo falando. Nós queremos que a igreja permaneça pequena não só para manter as pessoas longe de Deus, mas também para que aqueles que o conhecem possam adquirir uma intensidade inquietante e o falso moralismo defensivo de uma sociedade secreta de uma panelinha. Ou seja, já que é inevitável que exista uma igreja, então eu, como diabo que quero o mal para o mundo, eu quero pelo menos que as pessoas que vão para a igreja se sintam superiores a todas as outras que não vão. Então, se você vai em uma igreja que faz você se sentir melhor do que quem não vai, é porque você está atendendo aos propósitos do diabo e não de Deus. Isso da perspectiva de um ferrenho cristão que escreveu esse livro. E se você conversar com os líderes religiosos da sua igreja, muito provavelmente ele vai te dizer a mesma coisa, que a soberba é algo do diabo, não é de Deus. E que a humildade, sim, é uma coisa extremamente valorosa. Você quer... Eu sou um diabo escrevendo uma carta para o meu aprendiz e eu quero que ele foda com o ser humano. Então a primeira lição que eu vou dar para o meu sobrinho é falar assim, cara, começa por fazer o patriotismo ou o pacifismo, a direita ou a esquerda, começa a transformar isso numa religião na cabeça das pessoas. Começa a transformar isso numa religião na parte das pessoas. Uma vez que você tenha feito o mundo um fim e a fé um meio, você terá conquistado seu homem. Olha que bonito isso. Uma vez que você coloca na cabeça do bolsonarista ou do petista que ele tem que conquistar o Brasil e que ele tem que transformar o Brasil num país melhor, uma vez que você coloca na cabeça da pessoa que o mundo é um fim, que o bem do Brasil, que salvar o Brasil é um fim e que a fé é um meio, ou seja, a fé no Bolsonaro, a fé no Lula, a fé nesse mediador, a fé nesse caminho, a fé é o meio para se chegar lá, então você vai ter conquistado o seu homem. Por quê? Porque ele estará polarizado, cego, lutando por coisas em que no fundo ele nem acredita, só que ele não vai questionar os meios. Quando você coloca na cabeça de uma pessoa que ela tem que lutar pelo Brasil como um fim, ela não questionará os meios pelos quais ela quer chegar nesse fim. Então, uma vez que você conquista esse ser humano e você fala que para o Brasil ter paz e para o Brasil ter amor, você tem que colocar uma arma na mão dele, tem que sair matando bandido, tem que sair caçando comunista, ele vai entender isso como uma prova de amor ao país e ele não vai questionar esse meio porque ele já colocou que o fim justifica o meio.
Só que essa nossa polarização e essa nossa luta de uns contra os outros, ela não está levando ao bem do país, ela está levando à nossa autodestruição e à nossa incapacitação como povo de exigir do Estado uma melhor organização e um melhor respeito com os cidadãos e com o dinheiro público, com a riqueza pública. Gente, esse é um livro curtíssimo, é o tipo de livro que você lê em uma sentada, porque eu comprei ele às 4 da manhã e eu terminei de fazer o vídeo sobre ele às 6 da manhã, dos primeiros 20%. E aí, se você disser para mim, Fausto, eu não tenho R$22 para comprar, eu não tenho R$16 para comprar nas Americanas, saiba que o Lewis já morreu há bastante tempo e que as obras dele já são todas de domínio público. Então, se você colocar no Google Carta de Diabo ao seu aprendiz PDF, você pode baixar qualquer um desses PDFs de grátis e ter acesso a uma obra temporal do cara que viveu muito antes de nós, mas que é muito mais sábio, que tem muito a nos passar, muito a nos ensinar, independente da religião que você tenha. Eu não sou cristão, mas assim, eu tô lendo uma delícia de uma obra cristã que eu recomendo para qualquer pessoa, e eu tenho certeza que para um cristão de verdade, apego aos reais valores cristãos, que é amor ao próximo, que é respeito ao próximo, que é amar o outro como a ti mesmo, eu acredito que para uma pessoa que defende esses valores, essa leitura ela será simplesmente deliciosa. Então eu recomendo. Eu vou continuar lendo, e se eu encontrar outras coisas relevantes, eu com certeza vou trazer aqui para vocês para compartilhar. É melhor do que falando do livro de Eduardo Cunha, né? Sim. Então, por hora é isso. Um grande abraço.